Todo mundo que passa na rua e me vê aqui, sentada nesta cadeira de balanço, com meu chale nos ombros e o cheiro de café fresco vindo da cozinha, deve pensar a mesma coisa. Olha lá que avó feliz, que vida tranquila. Eles veem as buganvílias floridas subindo pela treliça, o portão de ferro bem pintado, a imagem perfeita de um fim de vida sereno no interior. Mal sabem eles que essa varanda é a fachada da minha penitenciária particular, o palco de uma peça que enceno há quase 50 anos. A verdade é que a paz nunca morou nesta casa. O que mora aqui é o fantasma de uma amizade que eu mesma assassinei, a lembrança amarga de um amor que nasceu de uma traição e que, como tudo que nasce torto, nunca se endireitou. A felicidade que construí foi com tijolos roubados. E hoje, o teto está desabando sobre a minha cabeça. Meu nome é Lourdes Maria Peixoto e tenho 78 anos de uma vida que parece longa no calendário, mas que se enroscou num único erro, um nó que nunca consegui desatar. Hoje, com o corpo já cansado e a alma mais ainda, decidi que não posso mais carregar este peso sozinha. Abri o baú empoeirado da minha memória, não para buscar perdão, porque sei que não o mereço, mas para que a verdade finalmente respire fora de mim. Vocês vão ouvir a história de como eu, uma moça temente a Deus, de família direita, cometi o ato mais sujo que uma mulher pode cometer. Roubei o marido da minha melhor amiga. E não foi um deslize, um erro de percurso. Foi um plano, uma traição fria, calculada e executada enquanto eu secava as lágrimas dela no meu próprio ombro. É uma história feia, que me envergonha até o último fio de cabelo branco. Antes de mergulhar neste rio de lama que foi minha vida, eu queria pedir uma coisa. Me conta de onde você está me assistindo. Eu adoro saber até onde minhas palavras chegam. Até que canto do mundo essa minha confissão dolorosa pode alcançar. Por tantos anos, essas paredes foram as únicas ouvintes dos meus arrependimentos silenciosos. E saber que tem alguém aí, do outro lado, me escutando, é como abrir uma janela num quarto que ficou fechado por décadas. A história que vou contar não é uma fábula com lição de moral. É um testemunho. O testemunho de como a inveja, plantada no solo fértil de um coração insatisfeito, pode gerar os frutos mais venenosos, e de como eu paguei, dia após dia, pelo prato de felicidade roubada que comi com tanto gosto na minha juventude. Era 1972, e a vida em Alfenas, no sul de Minas, corria mansa como o ribeirão que cortava a cidade. Eu tinha 25 anos, mas sentia como se já tivesse vivido uma vida inteira aí. Ao mesmo tempo, como se a vida de verdade ainda não tivesse começado. Era uma sensação de estar parada no tempo. Minha rotina era um bordado de pontos previsíveis. Acordar com o galo do vizinho, coar o café para o meu marido, Carlos, limpar a casa que, de tão pequena, em 1 hora já estava brilhando, e depois me sentar na máquina de costura da minha mãe, consertando bainhas e pregando botões. Para as senhoras da cidade. Carlos era um homem bom, trabalhador, honesto. Todos diziam que eu tinha tirado a sorte grande. Ele não bebia, não jogava, voltava para casa todo dia no mesmo horário. Mas sua bondade era silenciosa, sua presença era opaca. Nossos dias eram feitos de silêncios compridos e conversas curtas sobre o preço do feijão. Eu ansiava por um trovão no meio daquela calmaria. Minha casa era simples, de paredes caiadas de branco e janelas azuis, com um pequeno quintal nos fundos, onde eu cultivava um canteiro de temperos e algumas roseiras teimosas. O cheiro da minha vida era uma mistura de alecrim, sabão de coco e a poeira fina que subia da rua de terra quando um carro passava mais apressado. Aos domingos, íamos à missa das 10, eu com meu vestido de chita mais bonito e Carlos com sua calça de tergal engomada. Sentávamos sempre no mesmo banco, cumprimentávamos as mesmas pessoas, ouvíamos o mesmo sermão do padre sobre pecado e redenção. E eu, ali, ajoelhada no genuflexório de madeira, pedia a Deus que me perdoasse pela insatisfação que sentia, por desejar uma vida que não era a minha. Sentia vergonha da minha própria ingratidão, mas o desejo por algo mais era uma brasa acesa dentro do peito, queimando em silêncio.
Ao lado da minha casa, separada apenas por uma cerca viva de hibiscos, morava Helena. Helena não era só minha vizinha. Ela era o sol da minha vida nublada. Nos conhecíamos desde meninas. Tínhamos aprendido a ler e a bordar juntas. Compartilhamos os primeiros segredos, os medos da primeira menstruação, os sonhos de casar. Ela era a irmã que a vida me deu. Nossa amizade era a única parte da minha rotina que me trazia um colorido real. Todas as tardes, sem falta, eu passava para o lado de lá, e a gente se sentava na varanda dela, com um bolo de fubá e uma garrafa de café, falando da vida, dos filhos que ela sonhava ter, das pequenas fofocas da cidade. Helena era pura luz, seu riso era contagiante, sua bondade era genuína. Ela era a pessoa mais preciosa que eu tinha. A casa dela era diferente da minha. Era mais arejada, mais viva. Helena tinha um dom para a alegria que se refletia em tudo. Vasos de samambaias pendiam do teto da varanda. As cortinas eram sempre floridas e a casa tinha sempre um cheiro de canela vindo da cozinha. E era lá, naquele cenário de felicidade doméstica, que eu via o motivo da minha inveja mais profunda. Arthur. Ele era o marido de Helena, um engenheiro que tinha vindo de fora para trabalhar numa obra grande na região. Arthur era o oposto do meu Carlos. Ele era falante, charmoso, seus olhos castanhos brilhavam com uma ambição que parecia grande demais para Alfenas. Quando ele chegava do trabalho, a casa de Helena se enchia de uma energia diferente, uma eletricidade que a minha casa jamais conheceu. Enquanto Carlos chegava e se sentava na poltrona com o jornal, sem me olhar direito, Arthur chegava beijando Helena, perguntando sobre o dia dela, trazendo um doce da padaria. Ele participava das nossas conversas na varanda, e era ali que o veneno começava a entrar em mim. Ele se sentava na minha frente, me olhava nos olhos enquanto eu falava, e ria das minhas observações bobas como se fossem a coisa mais inteligente do mundo. Lourdes, você é mais esperta do que deixa transparecer, ele dizia, e meu coração disparava. Eu, que me sentia invisível dentro do meu próprio casamento, era vista por ele. E eu comecei a confundir a sede de ser notada com a fome de ser amada, por aquele homem que não era meu. A tensão discreta começou a se instalar nesses encontros vespertinos. Eram coisas pequenas, quase imperceptíveis. Uma troca de olhares que durava 1 segundo a mais do que o necessário quando Helena se levantava para buscar mais café. Um toque casual da mão dele na minha quando me passava a xícara. Um calor que subia pelo meu braço e me deixava com o rosto corado. Eu dizia a mim mesma que era coisa da minha cabeça, que estava vendo coisa onde não existia. Mas, quando eu ia para a cama à noite, ao lado do corpo morno e adormecido de Carlos, era no rosto de Arthur que eu pensava. Era o sorriso dele que eu via no escuro, a voz dele que ecoava na minha mente, me fazendo sentir culpada e, ao mesmo tempo, perigosamente viva. Helena, na sua pureza, não percebia nada. Para ela, éramos um trio de amigos, quase uma família. Ela me contava, com os olhos brilhando, sobre os planos que Arthur tinha para o futuro deles. Falavam em se mudar para a capital, em ter uma casa grande, em viajar. O Arthur diz que eu nasci para ver o mundo, Lourdes. Você acredita? Ela me dizia rindo. E eu sorria de volta, um sorriso falso que escondia a pontada de inveja que sentia. Eu queria ser ela. Queria ter aquele marido que via nela um universo de possibilidades, enquanto o meu mal via o novo corte de cabelo que eu fazia. A semente da traição não foi plantada por Arthur. Ela já existia dentro de mim. Era a minha própria insatisfação, e ele apenas a regou. Meu casamento com Carlos definhava na monotonia. Nossas refeições eram silenciosas, e a única coisa que compartilhávamos era a casa e as contas no fim do mês. Não havia brigas, não havia ódio, mas também não havia paixão, não havia cumplicidade. Era um acordo tácito de convivência. Eu cumpria meu papel de esposa, mantinha a casa em ordem, a comida na mesa, a roupa lavada. Ele cumpria o dele, trazia o sustento, consertava o chuveiro quando queimava. Éramos 2 estranhos vivendo sob o mesmo teto. E essa normalidade, essa paz aparente, era o que mais me sufocava.
Eu olhava para a vida de Helena e Arthur e via uma explosão de cores, enquanto a minha era um retrato em preto e branco, desbotado pelo tempo e pela resignação. Lembro-me de uma tarde específica, uma semana antes de tudo começar a ruir. Estávamos os três na varanda de Helena. Eu tinha feito um bolo de laranja, o preferido de Arthur. Enquanto Helena estava dentro de casa, atendendo a um telefonema, ele se inclinou na minha direção e disse em voz baixa: "Esse bolo está divino, Lourdes. Você tem mãos de fada. Carlos tem muita sorte. Espero que ele saiba disso." O jeito que ele disse, o olhar que me lançou, fez um arrepio percorrer minha espinha. Não era um simples elogio. Era uma confissão velada, um convite. Naquele momento, a linha tênue entre a fantasia e a realidade se apagou para mim. Eu já não era mais a amiga da esposa dele. Eu era uma mulher sendo desejada pelo homem que eu secretamente desejava. A vida em Alfenas continuava seu curso lento, alheia à tempestade que se formava dentro de mim. As senhoras continuavam me trazendo suas costuras. O sino da igreja continuava badalando as horas, e Carlos continuava chegando em casa pontualmente às 6 da tarde. Tudo parecia normal, perfeitamente em seu lugar. Mas por baixo dessa camada de tranquilidade, a estrutura da minha vida, e pior, da vida de Helena, estava prestes a sofrer um abalo sísmico. A insatisfação, a carência e a oportunidade se alinharam de uma forma perigosa. Eu estava na beira de um precipício, e o sorriso de Arthur era o vento que me empurrava para a queda. A normalidade era a mentira que eu contava a mim mesma, e a verdade estava prestes a explodir. O cotidiano, que antes era apenas monótono, começou a se tornar insuportável. Cada gesto de Carlos, cada silêncio dele, me irritava profundamente. Eu o comparava com Arthur em tudo. O jeito de andar, de falar, de comer. Comecei a sentir uma raiva surda do meu marido, como se a culpa da minha infelicidade fosse inteiramente dele, e não da minha própria incapacidade de encontrar alegria na vida que eu tinha. Eu queria mais. Eu queria o riso, a paixão, a promessa de um futuro brilhante. Eu queria a vida de Helena. E na minha cegueira egoísta, comecei a acreditar que eu merecia aquela vida mais do que ela. Foi esse pensamento, o mais cruel e arrogante de todos, que abriu a porta para a primeira rachadura, a primeira traição que mudaria o destino de nós três para sempre. A primeira rachadura não foi um estrondo, foi um sussurro. Aconteceu numa terça-feira chuvosa, um dia cinzento que combinava com a minha alma. Minha mãe me pediu para levar umas encomendas no outro lado da cidade, e no meio do caminho, o carro de Arthur parou ao meu lado. Meu coração deu um salto e caiu no estômago. Ele disse que tinha me visto de longe e que precisava urgentemente falar comigo. Me ofereceu uma carona, e eu, com as mãos trêmulas e a boca seca, aceitei. Ele não me levou para o meu destino. Parou o carro numa estradinha de terra deserta, com o som da chuva batendo no teto. Foi ali, com o cheiro de mato molhado entrando pela janela, que ele segurou minha mão e disse as palavras que eu tanto queria e temia ouvir. "Eu não consigo parar de pensar em você, Lourdes. Eu sei que é errado, mas o que sinto é mais forte que eu." Naquele momento, toda a minha resistência se desfez como um castelo de areia na maré. A voz da razão, que gritava o nome de Helena, foi abafada pelo som ensurdecedor do meu próprio desejo. Ele se aproximou, e o primeiro beijo foi desesperado, quase violento, uma colisão de carências e frustrações acumuladas. Não teve nada de romântico. Foi um ato de pura transgressão, rápido, febril, no banco de um carro, com o medo de sermos descobertos a qualquer segundo. E logo depois, quando me ajeitei no banco, com a roupa amassada e o batom borrado, não senti a plenitude que imaginei. O que veio foi uma onda de enjoo, uma vergonha fria que começou na boca do estômago e se espalhou por todo o meu corpo. Eu olhei para o meu reflexo no espelho retrovisor e não me reconheci. Ali estava a traidora, a amiga falsa. A imagem de Helena sorrindo para mim na varanda invadiu minha mente, e eu tive que me segurar para não vomitar.
Voltar para casa foi um dos atos mais difíceis da minha vida. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Tive que entrar, sorrir para Carlos, perguntar do seu dia e preparar o jantar como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, deitada na cama, eu sentia o corpo dele ao meu lado como se fosse um estranho, um obstáculo. A culpa era um animal vivo, arranhando minhas entranhas. No dia seguinte, o verdadeiro teste. Enfrentar Helena. Ela me recebeu com o mesmo sorriso de sempre, com o café fresco e o bolo na mesa. Amiga, que bom que você veio. Tenho uma coisa para te contar. Ela disse animada. Eu mal conseguia engolir o café. Cada palavra dela, cada gesto de carinho, era uma facada na minha consciência. Eu a ouvia falar, mas minha mente estava longe, revivendo o cheiro de terra molhada e o gosto amargo do meu pecado. Os encontros secretos se tornaram nossa rotina. Eram desculpas esfarrapadas, mentiras cada vez mais elaboradas. Um pneu furado, um favor para um amigo, uma encomenda urgente. Arthur era mestre em criar oportunidades, e eu, sua cúmplice obediente. Ele me seduzia com palavras, construindo uma narrativa onde nós éramos as vítimas de um destino cruel. Nos conhecemos tarde demais, Lourdes. Ele suspirava. Meu casamento com Helena virou um costume. Não tem mais paixão. É com você que eu me sinto vivo. Eu me agarrava a essas frases como um náufrago a um pedaço de madeira. Elas eram a justificativa que eu precisava para continuar, o ópio que anestesiava minha culpa. Comecei a acreditar naquela fantasia, a me ver como a salvadora dele, a mulher que finalmente o compreendia, e não como a destruidora do lar da minha melhor amiga. O ponto de virada, o momento que selou meu caráter para sempre, veio numa tarde de quinta-feira. Fui encontrar Helena e a encontrei com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Meu sangue gelou. Ela me abraçou forte, soluçando, e desabafou no meu ombro, o mesmo ombro que eu oferecia como consolo. Lourdes, eu acho que o Arthur está me traindo, ela disse com a voz embargada. Ele está diferente, distante, vive dando desculpas para sumir. Eu sinto, amiga. Eu sinto que tem outra mulher. Ouvir aquilo da boca dela, enquanto eu era a causa da sua dor, foi a sensação mais monstruosa que já experimentei. O corpo dela tremia nos meus braços, e eu, com uma frieza que me assusta até hoje, afaguei seus cabelos e disse: Calma, amiga. Deve ser coisa da sua cabeça. O Arthur te ama. Naquele instante, o dilema se solidificou diante de mim, inescapável. Enquanto Helena chorava, confiando em mim, me pedindo ajuda, eu senti o gosto metálico da minha própria mentira na boca. O mundo se dividiu em dois caminhos. De um lado, a verdade. Eu poderia confessar tudo, implorar por um perdão que eu jamais receberia, e assistir à explosão que destruiria a vida dela, a minha, a de Carlos, a de Arthur. Do outro, o caminho que eu escolhi, aprofundar a traição, me tornar a confidente da mulher que eu apunhalava pelas costas, usar sua confiança como escudo para o meu caso com o marido dela. Não havia mais inocência, não havia mais deslize. A partir daquele momento, cada gesto meu seria um ato consciente de crueldade, uma escolha deliberada pela minha felicidade, egoísta em detrimento da dela. A conversa com Helena me deixou em pânico. A possibilidade de sermos descobertos era real. Naquela noite, encontrei Arthur secretamente e contei a ele, desesperada. Eu tremia tanto que mal conseguia falar. Foi então que ele, com sua calma calculista, me apresentou a única solução que enxergava, a proposta que mudaria tudo. Lourdes, não dá mais para viver assim, com medo, nos escondendo. Vamos embora daqui. Vamos para São Paulo, começar uma vida nova, só nós dois. Longe de tudo isso, longe do julgamento, onde a gente possa ser feliz de verdade. A ideia era aterrorizante e, ao mesmo tempo, incrivelmente sedutora. Fugir, deixar para trás a culpa, o casamento sem amor, a cidade pequena. A proposta dele não era apenas um convite para uma nova vida. Era a criação do meu dilema final.
explodir meu mundo de forma controlada ou esperar que ele explodisse na minha cara. A decisão de fugir com Arthur não foi um ato de coragem, foi um ato de puro pavor. O medo de Helena descobrir a verdade por outra pessoa, de ver o desprezo nos olhos dela, era maior do que o medo do desconhecido. Então, eu disse sim. Numa madrugada fria de sábado, enquanto Carlos dormia o sono dos justos, eu me levantei em silêncio. Cada tábua do assoalho que rangia parecia um grito de alarme. Juntei minhas poucas roupas numa mala de papelão, minhas mãos agindo por conta própria, enquanto minha mente estava paralisada. Deixei para trás os vestidos que minha mãe costurou, as fotos da minha infância, a vida que, por mais insatisfatória que fosse, era a única que eu conhecia. Antes de sair, escrevi um bilhete para Carlos, palavras frias e covardes que não explicavam nada. Estou indo embora. Não me procure. Deixei o bilhete na mesa da cozinha, ao lado do açucareiro. Um último olhar para aquela casinha e eu fechei a porta, não só da casa, mas de todo o meu passado. O encontro com Arthur foi na rodoviária. Um lugar cinzento e cheio de gente anônima, perfeito para o nosso ato de desaparecimento. Entramos no primeiro ônibus para São Paulo, sentando no fundo como dois criminosos. A viagem durou horas. Uma eternidade em que o zumbido do motor se misturava ao caos dentro da minha cabeça. A cada quilômetro que nos afastava de Alfenas, eu sentia uma mistura doentia de alívio e pânico. Eu olhava para o rosto de Arthur, iluminado pelas luzes dos carros que passavam, e tentava me convencer de que estava fazendo a coisa certa, que aquilo era o início da nossa verdadeira história de amor. Mas a imagem de Helena chorando no meu ombro e o rosto confuso de Carlos ao encontrar aquele bilhete eram fantasmas que viajavam conosco, sentados nos bancos vazios ao nosso redor, me assombrando a cada curva da estrada. São Paulo nos engoliu. A chegada na rodoviária do Tietê foi um susto. Um mar de gente, de barulho, de prédios que pareciam arranhar o céu. Para mim, que vinha da calmaria de Alfenas, aquilo era outro mundo. Nos primeiros dias, ficamos numa pensão barata no centro, com cheiro de mofo e solidão. Mas a cidade grande nos oferecia o que mais precisávamos: o anonimato. Ninguém nos conhecia, ninguém sabia da nossa história suja. Éramos apenas mais um casal tentando a sorte. Arthur, com sua ambição, logo conseguiu um emprego numa construtora e alugamos um pequeno apartamento em Santa Cecília. Era um lugar apertado, com a janela da sala dando para um paredão de tijolos, mas para mim parecia um palácio. Era o nosso ninho, o lugar onde nossa vida proibida poderia finalmente se tornar real, longe dos olhares e dos julgamentos. As primeiras semanas em São Paulo foram uma febre. Vivíamos uma lua de mel roubada, cheia de uma paixão desesperada. Explorávamos a cidade de mãos dadas, maravilhados com as luzes da Avenida São João, com os cinemas, com a liberdade de sermos um casal sem precisarmos nos esconder. Arthur me cobria de promessas. Dizia que agora tudo seria diferente, que ele me faria a mulher mais feliz do mundo. E eu, cega de paixão e aliviada por ter escapado da explosão iminente em Alfenas, acreditei em cada palavra. Naqueles dias, eu consegui silenciar a culpa. A adrenalina da fuga e a intensidade do nosso amor proibido eram tão fortes que pareciam nos blindar contra o passado. Por um breve momento, eu realmente acreditei que tínhamos conseguido, que havíamos enganado o destino e saído impunes. A realidade bateu à nossa porta na forma de um envelope amarelado, umas 6 semanas depois da nossa fuga. De alguma forma, através de algum parente distante, minha mãe conseguiu nosso endereço. A carta não era longa, mas cada palavra era uma facada. Ela não me chamava de filha, mas de a sem-vergonha. Ela me amaldiçoava. Dizia que eu tinha matado meu pai e ela de desgosto e vergonha, que eu era a desonra da família Peixoto. Ela descreveu a dor de Helena, o choque de Carlos, o escândalo que tomou conta de Alfenas, e terminava com uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Para nós, você morreu.
Eu li aquela carta sentada no chão da nossa pequena sala, e o choro veio seco, sem lágrimas. Naquele instante, o preço da minha escolha se materializou. Eu não tinha apenas fugido. Eu tinha sido amputada. Estava completamente sozinha no mundo, com ninguém além de Arthur. A partir daquele dia, a dinâmica da nossa vida começou a mudar sutilmente. Com a ponte para o meu passado completamente queimada, minha dependência de Arthur se tornou absoluta. Eu não tinha amigos, não tinha família, não tinha meu próprio dinheiro. Minha vida social era esperar por ele chegar do trabalho. Se ele estava de bom humor, meu dia era bom. Se ele estava estressado, meu dia era cinzento. Eu, que sempre trabalhei com minha mãe na costura, que tinha meu próprio valor, me tornei uma sombra, uma extensão dele. Ele era o sol em torno do qual meu pequeno e solitário planeta girava. E essa dependência, que no início parecia um elo de amor, lentamente começou a se transformar numa corrente. O nome de Helena se tornou um tabu. Nós nunca, jamais, falávamos dela. Era uma regra não dita. Mas o silêncio era mais barulhento do que qualquer conversa. O fantasma dela estava em todos os cantos do nosso apartamento. Estava na minha incapacidade de fazer amizade com as vizinhas, com medo de que elas descobrissem minha história. Estava na minha paranoia, quando eu via uma mulher de cabelos parecidos com os dela na rua e meu coração congelava. Arthur também sentia. Às vezes, no meio da noite, eu o pegava olhando para o teto, com uma expressão sombria. E eu sabia em quem ele estava pensando. Nós havíamos fugido de Alfenas, mas trouxemos Helena conosco na bagagem da nossa consciência. A primeira grande briga aconteceu uns 6 meses depois, por um motivo banal. Um jantar que queimou. Mas a discussão escalou rapidamente, saindo da cozinha e indo direto para a ferida aberta da nossa história. No calor da raiva, eu joguei na cara dele que tinha abandonado tudo por ele, que estava sozinha naquela cidade imensa. E foi então que ele usou a arma pela primeira vez. Com os olhos frios, ele disse: "Ninguém te obrigou a nada, Lourdes. Você largou tudo porque quis, porque não estava feliz com a vida que tinha. Ou vai me dizer que a culpa é minha? Agora você não tem para onde ir, então é melhor pensar 2 vezes antes de falar assim comigo." Aquelas palavras me atingiram como um soco. Ele usou o meu sacrifício, a minha maior prova de amor, como uma forma de me aprisionar. Naquele momento, a nossa paixão começou a morrer. O charme que tanto me encantara em Alfenas começou a mostrar sua outra face. O cuidado se transformou em controle. Arthur queria saber onde eu ia, com quem eu falava, quanto tempo eu demorava na padaria. O ciúme dele, que no início me fazia sentir desejada, agora me sufocava. Ele não era mais o príncipe encantado que me resgatou de uma vida monótona. Ele estava se revelando um carcereiro. A gaiola que ele construiu para nós em São Paulo podia ser maior e mais bonita que a minha vida em Alfenas, mas as grades eram igualmente sólidas. A paixão avassaladora que nos uniu estava se tornando um ressentimento silencioso, um cabo de guerra constante onde eu sempre me sentia do lado mais fraco. Meus dias se tornaram um vácuo. Eu passava horas e horas sozinha naquele apartamento, limpando o que já estava limpo, mudando os móveis de lugar, olhando pela janela para o paredão de tijolos. A solidão era uma coisa física, uma dor no peito que não passava. Tentei arrumar um trabalho de costura, mas Arthur não gostou da ideia. "Eu ganho o suficiente para nós dois. Você não precisa se misturar com qualquer um", ele disse, disfarçando o controle de cuidado. A verdade é que ele gostava da minha dependência. Ela lhe dava poder, lhe dava segurança. Eu, que sonhava com uma vida vibrante, me vi mais prisioneira do que nunca. Uma dona de casa solitária numa cidade de milhões de pessoas, sem ninguém para tomar um café e conversar sobre banalidades. Um dia, quebrando o pacto de silêncio da minha família, uma prima de segundo grau me ligou. A voz dela era distante, cheia de pena. Ela me contou em poucas palavras as notícias de Alfenas. Carlos tinha pedido a anulação do nosso casamento e se mudado da cidade, envergonhado. A casa dos meus pais foi colocada à venda.
E Helena? Helena, depois de meses de uma depressão profunda, também tinha ido embora. Ninguém sabia para onde. Ela desapareceu, Lourdes. Você destruiu a vida dela. Minha prima disse antes de desligar. Aquela ligação foi a confirmação de que minha felicidade tinha custado a ruína de todos ao meu redor. O peso daquela destruição se assentou nos meus ombros de uma forma permanente, uma capa pesada que eu carregaria para o resto da vida. Foi no meio desse deserto emocional que eu descobri que estava grávida. A notícia me trouxe uma onda de sentimentos contraditórios. Por um lado, um pavor imenso. Um filho me prenderia a Arthur para sempre. Não haveria mais nenhuma chance, por menor que fosse, de escapar. Por outro lado, uma faísca de esperança. Um filho seria alguém para amar incondicionalmente, alguém que seria meu, uma companhia na minha solidão. Talvez um bebê pudesse consertar o que estava quebrado entre mim e Arthur. Talvez pudesse nos dar um propósito real, uma razão para construir uma família de verdade. Arthur ficou feliz com a notícia, de uma forma possessiva. Agora sim, ele disse, com um sorriso satisfeito. Agora você é minha para sempre. O nascimento do nosso filho, a quem chamamos de Marcos, foi o momento mais agridoce da minha existência. Quando peguei aquele pequeno ser nos meus braços pela primeira vez, senti um amor tão puro, tão avassalador, que por um instante esqueci de toda a sujeira da nossa história. Ele era a única coisa limpa e inocente que tinha saído do nosso pecado. Mas enquanto eu o amamentava, olhando seu rostinho perfeito, a tristeza me invadia. Como eu contaria a ele, um dia, a verdade? Como eu explicaria que ele nasceu de uma traição, que sua mãe roubou o pai dele da sua melhor amiga? A alegria da maternidade veio misturada com a sombra da vergonha que eu projetaria sobre a vida dele. A presença de Marcos mudou a dinâmica da casa. Ele se tornou o centro do nosso universo, o sol em torno do qual Arthur e eu orbitávamos. A rotina com um bebê preencheu meu vazio, me deu um propósito que ia além de esperar pelo meu marido. As longas horas de solidão foram substituídas por mamadas, trocas de fraldas e canções de ninar. Isso criou uma trégua na nossa guerra fria. Arthur e eu tínhamos um objetivo em comum, um projeto de família para apresentar ao mundo. Nós nos tornamos pais, e por um tempo, esse papel foi suficiente para disfarçar o fato de que tínhamos deixado de ser um casal apaixonado há muito tempo. A nossa casa começou a parecer um lar, mas era um palco bem montado. Com o tempo, ficou claro que Arthur, embora fosse um bom provedor, era um pai emocionalmente ausente. Ele amava Marcos, mas de uma forma distante, orgulhosa. Ele garantia que o menino tivesse do bom e do melhor, mas raramente se sentava no chão para brincar com ele. A tarefa de criar, de educar, de dar afeto, era toda minha. Nossa família era uma fachada de normalidade. Para os vizinhos, éramos o casal bem-sucedido com um filho lindo. Íamos ao parque nos fins de semana. Fazíamos festinhas de aniversário. Mas dentro de 4 paredes, quando Marcos ia dormir, o silêncio e a distância entre nós voltavam, pesados e desconfortáveis. Vivíamos juntos, mas estávamos fundamentalmente sozinhos, cada um com seus próprios arrependimentos. Os anos foram passando como páginas de um livro que a gente lê sem muito interesse. Eu via o tempo passar através do crescimento de Marcos. A primeira palavra, que foi mamã. O primeiro passo desajeitado na sala, o primeiro dia de aula, com a lancheira na mão e o olhar assustado. Esses pequenos marcos eram as únicas alegrias genuínas na minha vida. Eu me dediquei a ele com uma ferocidade que era, na verdade, uma forma de fugir da minha própria infelicidade. Ele era meu projeto, minha obra-prima, a única coisa boa que eu sentia ter feito na vida. E eu o protegia da nossa verdade sombria com todas as minhas forças, construindo um muro de mentiras doces ao redor da sua infância. Nosso relacionamento, o de Arthur e o meu, se transformou num companheirismo amargo. Não havia mais brigas explosivas, apenas um ressentimento crônico,
uma aceitação resignada do nosso destino compartilhado. Nossos jantares eram um ritual de silêncio, quebrado apenas por perguntas sobre o trabalho dele ou a escola de Marcos. O amor, se é que um dia existiu de verdade, tinha se esfarelado, dando lugar ao hábito, ao medo da solidão e à conveniência de manter a família de pé para o nosso filho. Éramos 2 sócios numa empresa falida que se recusavam a fechar as portas. A paixão que me fez abandonar tudo tinha se tornado apenas uma lembrança distante, quase inacreditável. O inevitável aconteceu quando Marcos começou a ter mais consciência do mundo. Com seus 7 e 8 anos, ele começou a fazer as perguntas que eu mais temia. Mãe, por que a gente nunca visita os seus pais? Onde eles moram? Como você e o papai se conheceram? Você não tinha amigas quando era moça? Cada pergunta era uma pequena tortura. Eu inventava histórias vagas, desculpas esfarrapadas. Dizia que minha família morava muito longe, que tinha perdido o contato. As mentiras se acumulavam, cada uma mais frágil que a outra. Eu sentia o olhar esperto dele sobre mim, um olhar que começava a desconfiar, e o meu medo maior se tornou o dia em que ele descobriria que a mãe que ele tanto amava era uma grande farsante. Houve uma época, quando Marcos tinha uns 10 anos, em que a ideia de ir embora me assaltou com força. Eu comecei a juntar um dinheirinho escondido que ganhava fazendo pequenas costuras para uma vizinha sem que Arthur soubesse. Eu sonhava em pegar meu filho e sumir, recomeçar de verdade, livre da presença opressora de Arthur e do peso do passado. Era um plano frágil, mais uma fantasia do que uma possibilidade real, mas me dava um sopro de esperança. Olhava apartamentos pequenos para alugar no jornal, fazia contas no papel de pão. Por alguns meses, eu me senti no controle da minha vida pela primeira vez em muitos anos, planejando minha segunda fuga. A minha pequena rebelião não durou muito. Um dia, Arthur chegou em casa mais cedo e me encontrou com a caixa de sapatos onde eu guardava meu dinheiro secreto. Ele não gritou. A reação dele foi muito pior. Ele pegou o dinheiro, olhou para mim com uma mistura de pena e desprezo e disse com a voz calma: Lourdes, Lourdes, o que você ia fazer com isso? Para onde você ia com o nosso filho? Você não sobrevive um dia lá fora sem mim. Seja grata pela vida que eu te dou. E então ele guardou o dinheiro na carteira dele. Naquele momento, toda a minha esperança se esvaiu. Ele estava certo. Eu estava presa. Não apenas pelo amor ao meu filho, mas pela minha própria fraqueza, pela minha incapacidade de me ver como alguém fora daquela vida que eu mesma escolhi. Minha transformação interna foi se completando. A moça sonhadora e insatisfeita de Alfenas deu lugar a uma mulher dura, resignada. A chama da esperança se apagou, e o que restou foi uma camada de cinzas. Minha alegria se tornou algo que eu precisava buscar ativamente em pequenas coisas, como o florescer de uma orquídea que eu cuidava na área de serviço, ou o abraço apertado de Marcos quando ele chegava da escola. Eu aprendi a viver na superfície, a não mergulhar nos meus próprios sentimentos para não me afogar. Eu me tornei uma atriz em tempo integral, representando o papel da esposa contente e da mãe dedicada. E com o tempo, a máscara quase se fundiu ao meu rosto. Um dia, através da mesma prima que tinha me ligado anos antes, fiquei sabendo de Helena. Ela tinha se casado de novo, com um viúvo, um homem bom. Tinha tido 2 filhas e morava no Paraná. Vivia uma vida simples e, segundo minha prima, feliz. A notícia me atingiu de uma forma que eu não esperava. Uma parte de mim sentiu um alívio imenso. Saber que ela tinha conseguido se reerguer tirou um pedaço da culpa das minhas costas. Mas outra parte de mim sentiu uma pontada aguda, uma dor que era uma mistura de inveja e perda. Ela conseguiu o que eu nunca tive, a paz de espírito. Ela construiu uma felicidade genuína sobre as ruínas que eu causei, enquanto eu continuava vivendo na minha casa de alicerces podres. Houve fases ao longo dos anos em que uma espécie de paz se instalava entre mim e Arthur. Períodos em que ele era mais gentil, em que conversávamos quase como amigos, em que lembrávamos de alguma piada do início da nossa vida em São Paulo e um sorriso cúmplice aparecia.
Nesses momentos, uma vozinha tola dentro de mim sussurrava que talvez, com o tempo, as feridas tivessem cicatrizado, que poderíamos envelhecer juntos numa harmonia aceitável. Eu me agarrava a esses breves armistícios, a essas tréguas na nossa longa Guerra Fria, desejando que fossem permanentes, que o amor pudesse renascer das cinzas do ressentimento. Mas eram apenas ilusões, pequenos oásis no nosso vasto deserto. A paz nunca durava. Invariavelmente, algo acontecia. Um estresse no trabalho, um ciúme infundado, uma palavra dita no tom errado. E o Arthur de sempre, o homem controlador e amargo, voltava. A gentileza desaparecia e dava lugar ao desprezo velado, às críticas sutis, ao silêncio punitivo. Cada vez que isso acontecia, era uma nova decepção, uma nova confirmação de que nossa relação estava fundamentalmente quebrada, sem conserto. Esses ciclos de esperança e desilusão eram mais exaustivos do que uma briga constante. Eles me mantinham presa num carrossel emocional, me lembrando sempre de que a base do nosso relacionamento não era o amor, mas um crime cometido em conjunto, e essa fundação jamais sustentaria um edifício de paz. Certa noite, arrumando uma gaveta antiga, encontrei uma foto. Éramos eu e Helena, com uns 18 anos, sentadas na beira do ribeirão em Alfenas, rindo, com os braços uma sobre o ombro da outra. A minha eu da foto tinha um brilho nos olhos, uma inocência, uma alegria que eu mal conseguia reconhecer. Eu olhei para aquela menina sorridente por um longo tempo, e depois olhei meu reflexo no espelho do guarda-roupa. A mulher que me encarava de volta tinha o olhar cansado, os cantos da boca caídos, a marca da amargura gravada no rosto. A distância entre aquelas duas versões de mim era um abismo. E pela primeira vez eu chorei. Chorei pela amiga que perdi, mas chorei principalmente pela mulher que eu poderia ter sido e que matei naquela madrugada em que fugi com Arthur. A história se arrastou até 1993. Marcos já era um rapaz de quase 20 anos, um jovem inteligente, sensível e cada vez mais perspicaz. Ele já não era o menino que se contentava com respostas vagas. A tensão entre mim e Arthur, o silêncio pesado durante as refeições, a ausência de uma história familiar do meu lado. Nada disso. Passava despercebido por ele. Ele nos observava, com um olhar que misturava amor, preocupação e uma desconfiança crescente. Eu sentia que o nosso castelo de cartas, que sustentei com tanto esforço por 2 décadas, estava prestes a desmoronar com um simples sopro do meu filho. O abismo entre mim e Marcos começou a se aprofundar por causa dos meus segredos. Ele tentava se aproximar, fazer perguntas mais diretas, mas eu me esquivava, mudava de assunto, criava mais barreiras. Ele sentia que eu estava escondendo algo fundamental, e essa falta de honestidade começou a gerar um ressentimento nele. Mãe, por que você nunca fala a verdade? Parece que você tem vergonha do seu passado. Ele me disse uma vez, e a palavra vergonha me atingiu em cheio, porque era exatamente isso. Meu medo de perder o amor dele me impedia de lhe dar a única coisa que ele pedia, a verdade. E, ironicamente, era esse medo que estava nos afastando. Num último ato de desespero, alguns meses antes de tudo vir à tona, eu escrevi uma carta para a minha mãe, a primeira em quase 20 anos. Eu não pedi perdão, não tive coragem. Apenas perguntei dela, da saúde dela. Disse que tinha um filho, um neto que ela não conhecia. Implorei por uma única palavra de volta. A carta foi devolvida ao remetente semanas depois, com a minha própria letra no envelope, sem nem ter sido aberta. Aquele envelope fechado foi a pá de cal final na minha esperança de qualquer reconciliação. A porta para o meu passado estava trancada, e a chave tinha sido jogada fora há muito tempo. Eu estava, e sempre estaria, sozinha com as consequências das minhas escolhas. Arthur, por sua vez, envelheceu e se tornou complacente. A vitória dele sobre mim era tão antiga e tão absoluta que ele já nem se dava ao trabalho de ser o carcereiro ativo. Eu era um móvel da casa, uma presença garantida, a mulher que jamais o deixaria porque não tinha para onde ir. Ele se tornou mais relaxado.
Não por gentileza, mas por puro descaso. Ele não via mais em mim a mulher vibrante que ele desejou em Alfenas, mas a cúmplice envelhecida do seu próprio ato de traição. A nossa convivência era pacífica, mas era a paz dos cemitérios, uma quietude que cobria algo morto e enterrado há muito tempo. Meu corpo começou a cobrar a conta de décadas de estresse e tristeza não expressos. Passei a sofrer de enxaquecas terríveis, de uma ansiedade que me acordava no meio da noite com o coração disparado. O médico dizia que era coisa de nervos, uma frase que me irritava profundamente. Não era coisa de nervos, era o peso de uma vida construída sobre a mentira. Era a culpa não confessada corroendo meu corpo de dentro para fora. A saúde frágil se tornou mais uma grade na minha prisão, me fazendo sentir ainda mais velha, mais cansada e mais incapaz de qualquer mudança. Eu era uma prisioneira doente no meu próprio lar. Naquela época, morávamos numa casa grande e bonita no Morumbi, o tipo de casa que eu, a menina de Alfenas, jamais sonharia em ter. Tinha um jardim bem cuidado, uma piscina, quartos de sobra. Era o retrato do sucesso, a prova material de que a aposta de Arthur tinha valido a pena. Mas para mim, cada cômodo espaçoso era apenas mais espaço para a solidão ecoar. A beleza da casa era uma zombaria, um contraste cruel com a feiura que eu carregava por dentro. Eu passava os dias vagando por aqueles corredores silenciosos, me sentindo uma impostora, uma fantasma assombrando a vida perfeita que eu tinha ajudado a construir, mas que nunca, verdadeiramente me pertenceu. E assim chegamos àquela noite fatídica. A atmosfera em casa já estava pesada há dias. Marcos andava quieto, pensativo. Arthur estava absorto em seus próprios problemas de trabalho. E eu, como sempre, flutuava entre eles, tentando manter uma aparência de normalidade que já não enganava ninguém. O silêncio à mesa do jantar era denso, quase palpável. Era a calmaria que precede a tempestade. A quietude assustadora antes de o mundo, como eu o conhecia, ruir de vez. Faltava apenas um gatilho, uma pequena peça fora do lugar para que a verdade, represada por 20 longos anos, finalmente arrebentasse a barragem e levasse tudo o que encontrasse pela frente. A tempestade arrebentou numa noite de terça-feira. Eu tinha uma caixa de sapatos velha, guardada no fundo do meu guarda-roupa, onde eu mantinha as poucas relíquias do meu passado, algumas fotos, a certidão de batismo e, como uma masoquista, a carta amaldiçoada da minha mãe. Marcos estava procurando uns documentos antigos para a faculdade e eu, distraída na cozinha, não percebi que ele tinha aberto o meu armário. O silêncio na casa, de repente, se tornou pesado demais. Quando entrei no quarto, a cena que eu tinha ensaiado nos meus piores pesadelos por 20 anos estava se desenrolando na minha frente. Marcos estava sentado na minha cama, pálido, segurando aquela folha de papel amarelada. Ele não olhava para a carta, olhava para o vazio, processando o veneno que acabara de ler. E então, ele levantou os olhos para mim e neles não havia mais o meu filho, mas um juiz. Quem é Helena? A pergunta foi um sussurro, mas ecoou no quarto como um tiro. Que história é essa de que você roubou o marido dela? Que você a destruiu? Mãe, que porcaria é essa? Eu abri a boca para responder, para mentir mais uma vez, mas as palavras não saíram. Meu corpo inteiro ficou frio. O ar pareceu faltar nos meus pulmões. Não havia mais para onde correr. A verdade, que eu mantive acorrentada no porão da minha alma por 2 décadas, tinha arrebentado as correntes e agora me encarava, furiosa, através dos olhos do meu próprio filho. O chão desapareceu sob os meus pés. O momento que eu mais temia não era mais um fantasma, era real. E estava me pedindo contas ali, sob a luz amarela do abajur do meu quarto. Com a voz trêmula, rouca, eu contei. As palavras saíram atropeladas, pedaços de uma confissão há muito engasgada. Contei sobre Alfenas, sobre a minha vida sem cor, sobre o meu casamento com Carlos, um homem bom a quem eu descartei como se não fosse nada.
E contei sobre Helena. Minha voz falhou ao dizer o nome dela. Contei que ela era minha melhor amiga, minha irmã, e que eu a traí da forma mais cruel possível, consolando-a no meu ombro enquanto planejava fugir com o marido dela. A cada frase, eu via um pedaço da admiração de Marcos por mim se transformar em pó. Eu não poupei os detalhes sórdidos, não tentei me justificar. Pela primeira vez, eu apresentei os fatos como eles eram. Feios, egoístas e imperdoáveis. Eu estava despindo minha alma na frente dele, e o que ele via era monstruoso. Quando terminei, Marcos não chorou. Ele não gritou. Sua reação foi pior. Ele me olhou com uma decepção tão profunda, tão adulta, que me quebrou em 1000 pedaços. Eu sabia, ele disse com a voz embargada de nojo. Eu passei a minha vida inteira sentindo que a nossa família era uma mentira, um teatro. Eu perguntava, eu tentava entender, e vocês só me davam silêncio. Eu nunca imaginei que o segredo de vocês era uma coisa tão podre. Ele se levantou, deixando a carta cair no chão como se queimasse suas mãos. Eu tenho vergonha. Vergonha de ser filho de uma história como essa. Ele me deu as costas e saiu do quarto, batendo a porta. O som daquela batida foi o som do meu mundo se partindo ao meio. Arthur chegou em casa minutos depois, atraído pela tensão que parecia vazar por debaixo da porta. Ele viu a carta no chão, meu rosto banhado em lágrimas, e soube. O confronto final, adiado por 20 anos, começou. Mas quem atacou primeiro fui eu. O desespero, a vergonha, a dor de ver o desprezo no olhar do meu filho, tudo isso se transformou numa fúria que eu não sabia que possuía. Está feliz, Arthur? Eu gritei, com a voz rasgada. Olha o que você fez. Você me tirou de lá, me encheu de promessas, me transformou nisso, numa mentirosa, numa mãe que o próprio filho despreza. A culpa é sua. Você destruiu a minha vida. Eu o empurrava, batia no peito dele com os punhos, fechados, numa explosão de dor e ressentimento acumulados. Eu descarreguei tudo. Acusei-o de ter me usado, de ter me isolado do mundo, de ter me transformado numa prisioneira dourada naquela casa enorme e vazia. Joguei na cara dele cada humilhação silenciosa, cada noite de solidão, cada mentira que tive que inventar para o nosso filho. Falei do controle, do ciúme, da forma como ele usou meu sacrifício como uma arma para me manter submissa por todos esses anos. Eu não era mais a Lourdes, resignada. Naquele momento, eu era a mulher de Alfenas novamente. Mas a mulher que deveria ter gritado, que deveria ter lutado, que deveria ter dito não. Eu estava tentando, desesperadamente, transferir para ele uma parte da carga de culpa que esmagava minhas costas há tanto tempo, na esperança de que isso aliviasse meu próprio fardo. Arthur ouviu minha torrente de acusações sem dizer uma palavra. Ele não se defendeu, não gritou de volta. Apenas ficou ali, parado, com uma expressão de frieza, calculada que eu nunca tinha visto. Ele esperou que meus gritos se transformassem em soluços, que a minha fúria se esgotasse e desse lugar ao cansaço, à exaustão de uma vida inteira. O silêncio dele era mais assustador do que qualquer briga. Era o silêncio de quem não é atingido, de quem está observando o desespero do outro de um lugar seguro e inalcançável. Quando eu finalmente me calei, ofegante e derrotada, ele me olhou, não com raiva, mas com uma espécie de desprezo clínico, como um cientista olha para um inseto sob o microscópio. Foi então que ele falou, e a voz dele era baixa, calma e mais cortante que qualquer navalha. Eu não te obriguei a nada, Lourdes. Ele começou, e cada palavra era dita de forma lenta, deliberada. A porta da sua casa não estava trancada. Você veio porque quis. Ele fez uma pausa, me olhando no fundo dos olhos, e então desferiu o golpe final, a frase que envenenaria o resto da minha existência. Uma mulher que tem a coragem de trair a melhor amiga, de consolá-la enquanto planeja roubar o marido dela, não é uma pessoa confiável. Eu nunca confiei em você de verdade. Eu apenas aproveitei a oportunidade. Você foi a minha porta de saída de um casamento que já não me interessava mais. Naquele instante, o tempo parou.
A grande história de amor da minha vida, o pilar que sustentava todas as minhas desculpas, a razão pela qual eu tinha sacrificado tudo, se revelou uma farsa. Eu não era a paixão avassaladora, o grande amor encontrado tarde demais. Eu era a oportunidade, a conveniência, um degrau que ele usou para subir em direção à vida que ele queria. A dor da traição de Helena, a vergonha perante minha família, o desprezo do meu filho, nada se comparou à dor daquela revelação. Se essa parte da minha história te tocou, o momento em que meu chão não só rachou, mas desapareceu sob meus pés, deixa seu comentário. Eu leio tudo com carinho, e saber que alguém entende essa dor me ajuda a suportar a lembrança daquela noite. O silêncio, que se seguiu às palavras dele, foi o silêncio de um túmulo. A briga tinha acabado. Não havia mais nada a ser dito. Ele não precisou gritar, não precisou me ofender. Ele simplesmente demoliu a única mentira que ainda me mantinha de pé, a de que eu fui amada. Eu fiquei ali, parada no meio do quarto, sentindo um frio que vinha de dentro, incapaz de chorar, incapaz de me mover. Olhei para aquele homem, para o rosto dele, e não reconheci mais ninguém. O Arthur por quem eu abandonei meu mundo não existia. Talvez nunca tivesse existido. Ele era um estranho. E eu tinha passado 20 anos da minha vida dividindo a cama com ele. Naquela noite, o amor morreu. Mas não foi só o amor. O ressentimento também morreu. A parceria, a cumplicidade no crime, tudo. O que restou foram dois estranhos, unidos por um filho e por um erro antigo. Olhei ao redor, para os móveis caros, para os quadros na parede, para o tapete persa. Tudo aquilo que um dia representou sucesso e uma nova vida, agora Cenário parecia oco. a casca vazia de uma existência sem alma. A peça tinha chegado ao fim. As luzes do palco se apagaram, e eu estava ali, no escuro, sozinha com a verdade nua e crua da minha vida. Eu troquei um tesouro, a amizade de Helena, por um punhado de vidro que eu passei 20 anos fingindo que era diamante. Naquela noite, depois que a tempestade passou e um silêncio sepulcral tomou conta da casa, dormimos em quartos separados pela primeira vez em 20 anos. Não houve conversa, não houve acordo. Foi uma ação instintiva, o reconhecimento de que a farsa do nosso casamento tinha finalmente acabado. Deitada na cama do quarto de hóspedes, eu olhava para o teto e não sentia nada além de um vazio imenso e gelado. A casa, que sempre fora a prova do nosso sucesso, de repente pareceu grande demais, opressiva, um mausoléu para uma vida que nunca foi realmente vivida. O som dos passos de Marcos no corredor, indo para o seu próprio quarto, era o som de mais uma porta se fechando para mim. Naquela noite, eu entendi o que era a verdadeira solidão. Estar rodeada de pessoas, e ainda assim, estar completamente só. Nós não nos separamos. Olhando para trás, as pessoas podem não entender, mas a vida é mais complexa do que as decisões lógicas. O que nos manteve sob o mesmo teto não foi o amor, nem sequer o hábito. Foi uma mistura de vergonha, inércia e medo. Como explicar ao mundo, depois de tantos anos, que a nossa família exemplar era uma fraude? Como dividir os bens, a história, o filho? E para onde eu iria? Aos 45 anos, sem profissão, sem família, sem amigos, eu estava mais uma vez encurralada. Então, fizemos um acordo sem palavras. Continuaríamos a peça, mas apenas para a plateia. Dentro de casa, éramos dois estranhos compartilhando o mesmo endereço. Nossas conversas se tornaram puramente funcionais. Recados sobre contas a pagar e recados para o nosso filho. Vivíamos uma penitência silenciosa e perpétua. Marcos, meu filho, foi a maior vítima e, ao mesmo tempo, meu único redentor. Levou meses para ele voltar a me olhar nos olhos sem aquele véu de decepção. Não houve uma grande cena de reconciliação. O perdão dele veio aos poucos, em gestos pequenos. Uma xícara de café que ele me trazia de manhã. Uma pergunta sobre o meu dia. Ele me perdoou, como os filhos, na sua imensa generosidade, muitas vezes perdoam os pais. Mas a nossa relação nunca mais foi a mesma.
Aquela admiração cega da infância deu lugar a um amor consciente, um amor que conhecia a minha feiura e, mesmo assim, resistia. Mas havia uma distância nova entre nós, uma mágoa silenciosa que eu sei que ele carrega até hoje. O perdão dele curou uma parte da minha ferida, mas a cicatriz, essa, ficou para sempre. E assim os anos se passaram. Arthur e eu envelhecemos juntos no silêncio. Fomos ao casamento de Marcos, seguramos nossos netos no colo, posamos para as fotos de família, sorrindo, sempre sorrindo. Para o mundo, éramos um casal que tinha resistido ao tempo. Que ironia amarga! Por dentro, éramos dois icebergs flutuando no mesmo mar gelado, ocasionalmente nos esbarrando, mas seguindo cada um na sua própria correnteza de solidão. Ele no quarto dele, com sua televisão e seus fantasmas. Eu no meu, com minhas costuras e os meus. A paixão que um dia incendiou Alfenas se tornou isso. Uma convivência fria, educada e infinitamente triste. A pena mais longa que um tribunal jamais poderia me dar. Hoje, estou aqui, com 78 anos, nesta mesma varanda que abriu a minha história. As buganvílias continuam florindo. O cheiro de café continua no ar. Arthur está lá dentro, na sala, assistindo a algum programa de notícias, um velho calado que mal reconheço. Às vezes, nossos olhos se cruzam no corredor, e há um vislumbre de tudo o que vivemos. Um reconhecimento mudo do nosso fracasso compartilhado, mas a conexão se desfaz em um segundo. Eu passei a vida inteira sonhando com uma vida de paixão e verdade, e o que eu consegui foi a mais elaborada das mentiras. Esta casa, que um dia foi meu, sonho de liberdade, se tornou o símbolo da minha prisão perpétua. A prova de que a gente nunca foge de verdade das nossas escolhas. Eu nunca mais tive notícias diretas de Helena. Nunca tive a coragem de procurá-la, de pedir o seu perdão. Eu sei que um pedido desse serviria apenas para aliviar a minha consciência, e não a dor dela. Seria mais um ato de egoísmo na minha longa lista. Mas eu penso nela todos os dias. Penso na ironia do destino. Ela, que foi a vítima, que perdeu tudo, conseguiu se reerguer, encontrou um novo amor, construiu uma nova família, encontrou a paz. E eu que venci, que roubei o prêmio que tanto cobiçava, passei o resto da minha vida pagando por ele. Eu descobri da forma mais dura que em certas vitórias a gente perde muito mais do que o derrotado. Então, se eu posso deixar um único pensamento para vocês, minhas filhas, minhas netas de alma que me escutam agora, que seja este. A inveja é uma ladra que te promete o mundo, mas só te entrega um espelho quebrado. Eu olhei para a felicidade da minha amiga e, em vez de me inspirar nela, eu a cobicei. Eu quis para mim o que era dela. E com isso, eu cometi o erro mais tolo e arrogante que uma pessoa pode cometer. Por isso, escutem esta velha que já viveu muito e errou mais ainda. Nunca, jamais, construam a vossa felicidade sobre as ruínas da felicidade de outra mulher. Porque essa casa pode até parecer bonita e forte no começo, mas o alicerce é de areia, e mais cedo ou mais tarde, ela desaba. E quase sempre, desaba em cima de você. Hoje, ao olhar o sol se pondo no horizonte, eu não busco mais o perdão, nem a paz. Eu aceito meu desfecho. Minha penitência não é a infelicidade, mas a ausência de alegria genuína. É viver sabendo que a vida poderia ter sido diferente, mais simples, mais honesta. A história que contei a vocês não foi para me redimir, mas para finalmente dar um nome e um rosto ao fantasma que me assombra. Eu roubei o marido da minha melhor amiga, sim, e eu paguei caro. Não foi com dinheiro, não foi com sofrimento físico. Eu paguei com a moeda mais valiosa que um ser humano pode ter. Uma moeda que, uma vez perdida, a gente nunca mais encontra. Eu paguei com a minha paz de espírito.